Eu conheço a Preta Gil de muitos anos e neste vídeo eu tenho algumas coisas para falar sobre ela. Mas como eu prometi, nós vamos fazer uma homenagem à Preta Gil e eu vou começar assistindo junto com você um vídeo incrível do canal Adoradores na Net. O nome do vídeo é Deus falou com Preta Gil antes de sua morte. Veja o aviso chocante. Aos 50 anos de idade, faleceu a cantora Preta Gil, filha do famoso cantor Gilberto Gil. Preta Gil veio a óbito neste domingo, 20 de julho de 2025, em Nova York, nos Estados Unidos. A artista vinha enfrentando um câncer de intestino desde janeiro de 2023. Ela estava em Nova York desde maio, buscando um novo tratamento após esgotar as opções disponíveis no Brasil. Mesmo diante dos obstáculos e das internações frequentes, manteve uma atitude otimista e acreditava na cura milagrosa. De acordo com o colunista Léo Dias, Preta Gil passou mal enquanto se dirigia ao aeroporto para retornar ao Brasil. Uma ambulância foi chamada, mas ela faleceu durante o transporte até o hospital. O diagnóstico de câncer de intestino foi feito em janeiro de 2023, após ela sentir-se mal em casa. Em agosto do ano passado, a doença se agravou e se espalhou para outros órgãos. Depois de 55 dias internada, concedeu uma entrevista ao Fantástico. Entretanto, nas suas últimas semanas, foram marcadas por internações e pela tentativa de tratamentos experimentais no exterior, que infelizmente não tiveram sucesso. Entretanto, nas semanas que antecederam seu falecimento, circulou um vídeo nas redes sociais onde Preta Gil clamava a Deus, causando um grande impacto entre os internautas. Senhor, Senhor, não me desampare. Por favor, me proteja, Senhor. Livrai-me de todo mal. Por favor, meu Deus. Tu és o dono da vida. Só o Senhor pode me salvar. Só o Senhor pode me salvar. Muitos não perceberam que aquela cena fazia parte de sua participação na novela Os Mutantes Caminhos do Coração, de 2007 da TV Record. Segundo uma fonte próxima à cantora, ela sempre recebia inúmeras mensagens de seguidores pedindo para que ela aceitasse a Jesus enquanto havia tempo. Porém, Preta Gil era seguidora de outra religião e permaneceu com suas crenças. Mesmo assim, antes de embarcar em sua última viagem, ela chegou a afirmar: "Vou voltar curada se Deus quiser." Mas algo ainda mais surpreendente ocorreu no dia 18 de julho. A pastora Patrícia Santos publicou um vídeo no TikTok relatando uma visão impressionante. Um sonho com Preta Gil, onde ela era alertada a se entregar a Cristo, porque seu tempo na Terra estava chegando ao fim. Coincidência ou não, 2 dias depois, em 20 de julho, Preta Gil veio a falecer, o que muitos interpretaram como um cumprimento da forte revelação. Confira a seguir o vídeo na íntegra. Pessoal, eu tive uma visão com a Preta Gil. Nessa visão eu estava dentro de um elevador, só que eu não subia, tá? Eu descia do elevador como fosse para o térreo. E quando eu chegava nesse térreo, não era o térreo, tá? Descia mais um pouco. É muito forte. E ali eu vi uma serpente, com a cabeça gigantesca, serpente muito grande. E essa serpente me olhava e ela colocava a cabeça para fora do elevador. E ela ia em sentido, como se ela tivesse vindo para um lugar que fosse a terra, mas não era. Parecia um lugar mesmo onde as pessoas que eu nunca tinha visto na vida, eu não sei que lugar é esse, mas eu vi as pessoas ali andando. E eu deparava com a Preta Gil. Quando eu saía de dentro daquele elevador, a serpente ia na frente,
Preste atenção. Ela me olhava, mas ela não tinha poder de fazer nada. E ela ainda abria a boca. Eu via aquela boca bem grande, aquela língua, e ela ia. Eu saía, eu via a Preta Gil. Ela estava com uma roupa preta, um vestido preto e um sapato preto. O Senhor me fazia ver o vestido dela, o sapato dela, e o Senhor me mostrava. Quando Deus me mostrava, Deus falava assim para mim, segura na mão dela. Ela estava conversando com as pessoas. Nunca vi na minha vida. Até arrepiada. E eu falava assim, Preta Gil, Preta Gil. Aí ela olhava para mim, não me conhecia. E eu pegava na mão dela, Preta Gil, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Preta Gil. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. E conforme eu segurava na mão dela, ela baixava a mão assim, tirando a minha mão, e falava, você tá louca, eu não nego minha religião. Quem disse que eu não tenho Deus? Eu falava para ela, eu sei que você confia em Deus, mas aceita Jesus como único e suficiente Salvador. E logo depois, pessoal, que eu acabava de falar isso, tinha um homem atrás dela. Esse homem branco, baixo. O cabelo desse homem era mais ou menos da cor do meu cabelo. Ele não era feio nem nada. E ele estava seguindo ela. Quando ela me dava as costas, ela ia, eu ficava triste. Porque ela não queria me ouvir. E eu ficava entristecida. E nisso que eu me entristecia, ela ia andando esse homem atrás e sumia. E nessa visão eu acordei meio assustada. Por quê? Não é uma coisa normal você sonhar com alguém que é famoso, a não ser que Deus não queira trazer para essa pessoa, tá? Alguma advertência, alguma coisa. O Senhor quer falar. Como a gente não tem acesso, eu estou fazendo o vídeo. Mas o Senhor mandava naquele sonho falar que era para ela aceitar. E aquele homem seguia ela. O que é mais estranho é que quando aquele homem seguia ela, ele olhava para mim, rebando como andar a súbria, ralava sébria. Ele olhava para mim com um olhar assim, ó, não gostando. Então eu tô fazendo esse vídeo e eu creio que esse vídeo vai chegar nela. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. E eu acredito que existe pessoas que podem estar próxima a ela, que pode estar pregando para ela o evangelho, e Deus pode salvar. Deus pode mudar o quadro. Deus pode tocar. Deus pode mudar a situação. Só basta ela abrir o coração. O que eu entendi é que eu chegava nela para falar do amor de Cristo, porque Cristo quer chegar ali. E alguém vai ter que ser usado para falar com ela. Então eu estou fazendo esse vídeo e eu creio que Deus pode salvar. Então, pessoal, nós não podemos nunca julgar ninguém pela religião. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Por fim, adoradores, é inegável que o Senhor usou tanto os seguidores da cantora quanto a pastora mencionada no vídeo para alertá-la antes de sua partida. Contudo, se Preta Gil entregou ou não a sua vida a Jesus Cristo no último instante, esta resposta somente Deus pode dar. No entanto, este vídeo nos ensina que a vida é um breve sopro e que nem todo o dinheiro do mundo tem o poder de estendê-la. Porque como está escrito no livro de Jó, capítulo 8, versículo 9, pois somos apenas de ontem e nada sabemos, porque nossos dias sobre a terra são como uma sombra. O vídeo que eu vou te mostrar agora é o vídeo mais incrível sobre a Preta Gil. Olha o título desse vídeo. A história que a mídia não vai contar sobre a Preta Gil. Até eu fiquei chocado. É do canal Não Adivinho. Presta atenção. Tenho certeza que isso vai chocar você. E logo depois desse vídeo eu volto.
A Preta Gil morreu aos 50 anos de idade e, como sempre acontece, a internet se dividiu. De um lado, celebridades chorando, homenagens sendo publicadas e manchetes exaltando a sua trajetória. Do outro, muita gente questionando se tudo isso é merecido ou apenas uma tentativa de limpar a imagem de alguém que sempre foi cercada de polêmicas. De toda maneira, gostando dela ou não, acredito que o mínimo que a gente deve ter agora é um pouco de respeito, não é? Filha de Gilberto Gil, Preta nunca foi uma unanimidade, né? Foi cofundadora da agência Mind, que por muito tempo controlou boa parte das páginas de fofoca mais influentes do Brasil, como a Choquei e a Alfinetadas, perfis que ajudaram a derrubar reputações e fabricar cancelamentos, até que um deles acabou envolvido ali na tragédia que levou uma jovem ao suicídio. Bom, ela também se envolveu em brigas públicas, como quando Bolsonaro respondeu uma pergunta dela no CQC, né, com uma frase considerada racista, e acabou até mesmo sendo condenado na justiça, né? Enfim, nesse vídeo a gente vai contar tudo, né? A trajetória dela, as polêmicas, o câncer e a comoção com a sua morte. Mas antes de qualquer julgamento, seja para aplaudir ou para criticar, é importante a gente entender quem foi a Preta Gil, né? E por que a sua trajetória, gostando dela ou não, teve um peso relevante na cultura brasileira das últimas décadas, né? Preta Maria Gadelha Gil Moreira, ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 8 de agosto de 1974, filha de Gilberto Gil, um dos nomes aí mais importantes da música brasileira, e da empresária aí Sandra Gadelha. Desde pequena ela viveu num ambiente de arte e música, rodeada por ícones como Gal Costa, Caetano Veloso, Maria Bethânia e, claro, né, o seu pai. Mas, ao contrário do que muitos imaginavam, né, ela não se limitou a seguir os passos musicais do pai. Ela escolheu construir a própria imagem pública, né, com uma personalidade forte, polêmica e sem medo de exposição. A sua carreira artística começou oficialmente em 2003 com o lançamento do álbum Preta Porter, um trabalho com um apelo pop, letras ousadas e bastante voltado ali para sua imagem. E aqui já começa, né, um dos pontos que marcaram sua trajetória, né, o uso constante da própria figura pública como forma de comunicação, né. Ao longo dos anos ela lançou novos discos como Preta, Sou Como Sou, Todas as Cores e se consolidou também como figura marcante no carnaval de rua, né, com o famoso Bloco da Preta, que reunia milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Mas apesar da presença forte na mídia, Preta Gil nunca foi unanimidade, né? Uma parte do público sempre viu ela com uma desconfiança, né, o destaque que ela tinha, principalmente por causa do sobrenome Gil e por parecer muitas vezes mais uma celebridade midiática do que uma artista, né, com uma carreira musical sólida e aclamada. Além disso, ela sempre foi muito ativa nas redes sociais, né, e em pautas identitárias, algo que a fez ganhar muitos seguidores, mas também atraiu críticas e rejeição de quem via nela uma postura exageradamente militante. São poucas as polêmicas que ela enfrentou ao longo da carreira. Uma das polêmicas mais comentadas envolvendo a Preta Gil aconteceu no início dos anos aí de 2010, quando o humorista Rafinha Bastos a chamou de gorda, né, durante uma edição do programa CQC. A Preta Gil uma vez foi no CQC, ela botou o terno e ficou apresentando com a gente, e aí ela ficou dizendo, cagando regra pra nós, assim, falando, vocês não podem ficar me chamando de gorda. Eu sou a única que posso me chamar de gorda, ela disse. E nós falamos, eu falei, oi? Não, eu falei, desculpa, Preta Gil, não é assim que funciona, o mundo não é assim. Você não controla o mundo, você é gorda. Você não controla o mundo, tá tudo bem, leva na boa. Se você levar essas coisas na esportiva e na boa, você só vai ganhar com isso. Outra polêmica aconteceu quando o Rafinha também fez uma piada com ela no Twitter. A cantora se irritou com o humorista no Twitter, né, ao dizer que iria à nutricionista e ao cabeleireiro, né. O Rafinha retuitou a mensagem e escreveu em seguida: "Esperança, a gente vê por aqui". A Preta, é claro, não gostou dessa brincadeira, né? Acabou chamando ele até de babaca. Em 2023, uma nova polêmica envolveu a sua vida pessoal. A Preta anunciou o fim do casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy, né? Após descobrir ali uma suposta traição dele com uma de suas funcionárias. O assunto acabou se espalhando, né, pelas redes sociais, com direito a desabafos públicos, indiretas, entrevistas e até mesmo memes. Outra treta que vocês também devem se lembrar foi quando o Bolsonaro respondeu uma pergunta dela lá no CQC, né, num quadro em que eles tinham chamado de O Povo Quer Saber. Bom, nessa pergunta ela questionava ali o Bolsonaro, né, o que ele faria se o filho dele se apaixonasse por uma mulher negra. Filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir
quem quer que seja. Não corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Só que ficou meio claro ali que o Bolsonaro não tinha entendido a pergunta, né? Porque ele fala ali de promiscuidade, fala do ambiente, né, que ela convive, mas é claro, né, que a fala dele deu o que gerou muito comentário nas redes sociais, né, acabou virando um dos assuntos, um dos trend topics na época ali no Twitter. Depois o Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que ele entendeu errado a pergunta, né, ao que parece o Bolsonaro entendeu a pergunta como se o que ele faria se algum filho dele quisesse namorar com ela ou alguém ali como ela, né? E aí por isso ele acabou dando essa resposta, né? Enfim, isso deu uma maior treta na época também. Tanto que ele acabou sendo processado, acredito que ainda foi condenado pelo TJ, né? Por conta ali de racismo, né? Enfim, cara, foi um negócio bem polêmico. Naquela época, né? O Bolsonaro do Velho Testamento e ficava falando um monte de coisa que vinha na cabeça ali sem nem pensar. Por um lado, né? Uma galera considerando a fala dele racista, por outro lado, uma galera defendendo, dizendo que de fato foi o que ele disse, né? Ele não tinha entendido a pergunta ali e ele respondeu de uma maneira ali não se referindo à cor de pele dela, né? Bom, de toda maneira, se você lembra dessa treta, comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu, né? Bom, apesar das polêmicas, ela também teve ali o seu lado empreendedora, se a gente pode dizer assim, né? Ela foi uma das fundadoras da Mind, né? A Mind8, uma das maiores agências de marketing de influência do Brasil, né? Responsável por gerenciar a carreira de artistas, influenciadores, grandes campanhas publicitárias também, diversas páginas de fofoca no Instagram, né? E sim, né? Essa mesma Mind aí, você tá pensando, tá? Essa que cuidava aí, como eu falei, de páginas como a Choquei, por exemplo, né? E foi, inclusive, uma das vítimas, que a gente pode dizer assim, foi duramente criticada pelo Daniel Penin em um vídeo que ele fez expondo tudo sobre essa agência, né? E como ela manipulava ali as narrativas dependendo de quem ela quisesse cancelar ou não, né? No dia 23, um dia depois, a Jéssica Vitória se suicidou. Ela não chegou nem a passar o Natal com a mãe dela. Porque se eles tivessem parado, capaz que a minha filha hoje estava aqui, sabe? 30 páginas de fofoca postando ao mesmo tempo. Por que postaram todos no mesmo dia, ao mesmo tempo? A Mind recebe pra criar as coisas. Mas agora voltamos ao ponto mais marcante aí dos últimos anos da sua vida, né? O câncer. A luta contra o câncer. Em janeiro de 2023, a Preta Gil revelou publicamente que havia sido diagnosticada com câncer coloretal. Ela passou por quimioterapia, cirurgia, teve ali complicações como sepse, pneumonia e pancreatite. Ainda em 2023, ela precisou colocar uma bolsa de ileostomia, né, após a retirada de uma parte do intestino. O tratamento foi longo e desgastante, né, mas ela seguiu presente nas redes ali, atualizando os fãs, compartilhando reflexões e, é claro, né, combatendo algumas fake news e comentários maldosos sobre o seu estado de saúde. Eu tô bem, eu tô com a cabeça boa, eu tô muito melhor do que eu tava quando eu comecei meu tratamento em 2023. Eu sou uma outra preta de 2024, cheia de vontade de viver, com muita energia, com muito amor, cercada de amor por Deus, meus orixás, minhas santinhas. Então eu tô realmente melhor. Uma das fake news, inclusive, que rolava era que ela teria debochado da facada que o Bolsonaro tomou. E também tem uma outra fake news, se não me falha a memória dela, que ela teria debochado da bolsa do que o Bolsonaro precisou, né? Aquela bolsa de ileostomia, né? Também, que ele precisou usar depois da facada. E aí ela acabou tendo que usar depois, então a galera ficava falando que ela tinha debochado, e aí meio que isso era um castigo, mas enfim, tudo isso daí também não passa de fake news, tá? Ela não tem nenhum vídeo dela, nada dela, nenhum comentário dela debochando a respeito disso. Bom, em agosto de 2024, o câncer voltou aí de forma mais agressiva, né, com metástases. Ela passou por uma cirurgia de 18 horas e já em 2025 optou por buscar um tratamento experimental lá nos Estados Unidos, né, entre clínicas ali como o Virginia Cancer Institute e o Memorial Sloan Kettering. Mesmo debilitada, né, ela não deixou de manter a sua imagem ativa, dar declarações públicas, mostrando a batalha que enfrentava com um misto de coragem e exposição, né, algo que sempre dividiu opiniões, até que em 20 de julho de 2025, né, mais precisamente ontem, veio a notícia do falecimento dela, né? A confirmação veio por meio de sua equipe e de familiares, a repercussão foi imediata, jornais, portais, artistas e influenciadores prestaram homenagens, né, figuras como Ivete Sangalo,
Carolina Dickmann, Sabrina Sato se manifestaram ali com mensagens emocionadas. O seu pai, o Gilberto Gil, ele postou uma nota de falecimento avisando seus seguidores sobre a morte da filha lá no Instagram dele. Mas é claro, que nem todos os comentários foram de reverência. Nas redes sociais houve também muitas críticas, ironias e desabafos de pessoas que nunca se identificaram com a postura da artista. Alguns usuários chegaram a levantar a discussão sobre como a fama dela muitas vezes teria sido forçada pela imprensa, enquanto outros relembraram que, apesar das polêmicas, a Preta sempre esteve disposta a botar a cara, falar o que pensava, e bancar as consequências disso. E esse talvez seja o maior resumo da vida dela, uma figura que não se omitia, concordando ou não com o que ela dizia. A Preta Gil foi, acima de tudo, presente. Ela fez barulho, gerou reação, ocupou espaço, e no mundo do entretenimento, onde muitos vivem de uma imagem pasteurizada, ela acabou se mantendo real. E isso, querendo ou não, acaba tendo seu valor, inclusive para quem não era fã. Bom, comenta aqui o que você pensa sobre a Preta Gil. Enfim, eu peço pelo um mínimo de respeito aqui nos comentários, porque afinal de contas a gente está falando da morte de uma pessoa, então eu não acho que cabe aqui nenhum tipo de comentário maldoso, Vamos então ter um pouquinho de bom senso, tá? Se eu fosse você, eu não saía agora desse vídeo, porque esse vídeo é o mais forte de todos. O último pedido de Preta Gil a Gilberto Gil comove o país. Pai, chegou minha hora. Esse vídeo é do canal Notícias e Realidades BR. Logo depois desse vídeo eu volto para te contar algumas coisas sobre a Preta Gil que não foram faladas em nenhum destes vídeos. A música brasileira chora a partida de Preta Gil, que aos 50 anos nos deixou neste domingo, 20 de julho de 2025, após uma árdua batalha contra o câncer. A cantora, que travava um combate incansável contra a doença, teve seu quadro de saúde agravado desde a última quarta-feira, 16 de julho, conforme apurou a coluna Fábia Oliveira. A notícia de seu falecimento, divulgada por esta jornalista com profunda tristeza, chocou o país. A família, que tem amigos, e o filho da artista em terras americanas, deverá se manifestar em breve para fornecer mais detalhes. Em um de seus momentos mais delicados, Preta Gil fez um último e comovente pedido ao pai, Gilberto Gil, que se tornou um pilar de força em sua jornada. Em entrevista ao Conversa com Bial, da TV Globo, a cantora revelou que durante sua recuperação da sepse sofrida em 2023, Gilberto Gil lhe deu um conselho transformador. Ele a encorajou a aceitar o fim da vida com tranquilidade, caso sentisse que não tinha mais forças para lutar. Filha, a natureza é sábia. Somos parte dela e vamos voltar para ela. Isso faz parte da vida. Leu Pedro Bial de um trecho do livro de Preta Gil, Os Primeiros 50. A cantora complementou: se estiver sendo muito difícil para você e se for sua hora, aceite. Se estiver muito pesado para você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando. Preta explicou que essa conversa virou uma chave em sua cabeça. Até aquele momento, ninguém havia lhe dito sobre a gravidade real de seu estado de saúde, que a colocava em risco de vida devido a uma infecção generalizada pós-quimioterapia. Aquilo virou uma chave na minha cabeça porque em nenhum momento ninguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ainda. O pai trouxe a realidade e eu falei: não quero morrer não. Não chegou a minha hora não. E funcionou muito, relatou. Foi ótimo ele ter dito isso pra mim, porque eu estava na merda. Preta acreditava que seu estado de saúde fez Gilberto Gil reviver sua própria experiência de 2016, quando ele mesmo desistiu do tratamento para insuficiência renal crônica por um momento. Ele deu uma desistida uma hora. Ele falou: não está dando pra mim, eu não quero mais esse tratamento vai me matar. Ele pediu que os médicos suspendessem o tratamento que ele estava fazendo. Acho que ele se colocou nesse mesmo lugar, disse ela, evidenciando a profunda conexão e compreensão entre pai e filha em momentos tão cruciais. A trajetória de Preta Gil contra o câncer começou oficialmente em 10 de janeiro de 2023, quando ela usou suas redes sociais para anunciar o diagnóstico de um adenocarcinoma, um tumor maligno que afeta o sistema digestivo. Na semana seguinte, iniciou o tratamento, dando os primeiros passos em uma luta que seria longa e desafiadora.
a artista manteve-se transparente sobre sua condição, compartilhando os altos e baixos de sua jornada e se tornando um símbolo de resiliência e esperança para milhões. A doença impôs a Preta diversas internações ao longo de 2023. Um dos episódios mais críticos ocorreu em março de 2023, durante o 5º ciclo de quimioterapia, quando ela sofreu uma sepse, uma infecção generalizada. Em seus relatos, Preta descreveu a gravidade do momento. Perdeu a consciência por 4 horas e permaneceu 20 dias na unidade de terapia intensiva, UTI. Essa experiência traumática marcou profundamente sua vida e reforçou sua determinação em lutar. A esperança de uma remissão veio com a cirurgia de retirada do tumor em 22 de agosto de 2023. Um procedimento de histerectomia total abdominal. Em novembro do mesmo ano, ela passou por um procedimento de reconstrução do trato intestinal, essencial para sua recuperação e qualidade de vida. Parecia que a batalha me estava chegando ao fim, quando, em dezembro de 2023, Preta anunciou ter encerrado o tratamento ativo, embora ressaltasse que continuaria em acompanhamento médico e em processo de reabilitação. A alegria de ter encerrado o tratamento em 2023 foi, infelizmente, interrompida. Em agosto de 2024, Preta Gil revelou a dolorosa notícia de que o câncer havia retornado, e desta vez, acometendo outras partes do corpo. O anúncio trouxe de volta a incerteza e a necessidade de reiniciar uma nova fase de combate à doença, ainda mais agressiva. A partir daí, uma série de procedimentos complexos se seguiram. Em setembro de 2024, a cantora passou por uma cirurgia para amputar o reto, uma medida drástica e necessária, como parte do novo protocolo de tratamento contra a progressão da doença. No mesmo mês de novembro de 2024, ela foi submetida a outra cirurgia, desta vez de emergência, para solucionar um problema no catéter que evitava obstruções do fluxo urinário. Esses procedimentos evidenciaram a agressividade da doença e as constantes complicações que surgiam. Ainda em novembro de 2024, Preta Gil comunicou uma decisão crucial. Iria para os Estados Unidos em busca de tratamentos alternativos e de ponta. A cantora revelou que as possibilidades em terras brasileiras haviam se esgotado, sublinhando a gravidade de seu caso e a urgência em encontrar novas abordagens terapêuticas. Em dezembro de 2024, já no Zewacha, Preta foi submetida a uma cirurgia de impressionantes 21 horas de duração, com o objetivo de retirar tumores de 4 locais diferentes do corpo. A complexidade e extensão do procedimento demonstravam a luta incansável da equipe médica e da própria Preta. Dias depois, em janeiro de 2025, a cantora enfrentou outra notícia difícil. Teria que usar uma bolsa de colostomia definitiva, uma consequência permanente de seu tratamento. A artista permaneceu internada por 2 meses após essa cirurgia de grande porte, e só teve alta em 11 de fevereiro de 2025. Seu retorno para casa foi amplamente celebrado por amigos e familiares, um momento de alívio e esperança após um período tão intenso de recuperação. No entanto, os primeiros meses de 2025 continuaram a ser um desafio constante, com a cantora enfrentando novas internações. Em março de 2025, Preta teve uma infecção urinária que a levou novamente para a UTI em Salvador, Bahia. Em abril do mesmo ano, ela foi internada no Rio de Janeiro para realizar exames e receber medicamentos, mantendo a necessidade de vigilância constante e intervenções médicas frequentes. Em maio de 2025, Preta foi novamente internada para dar sequência ao tratamento. Pouco depois, em busca de mais opções e de uma chance de vitória, a cantora viajou novamente rumo aos Estados Unidos para tentar novos tratamentos. Infelizmente, apesar de toda a dedicação, coragem e dos esforços incansáveis em busca de cura, tanto no Brasil quanto no exterior, Preta Gil não conseguiu vencer a batalha final contra o câncer. Sua partida neste domingo, 20 de julho de 2025, encerra uma jornada de luta marcada por extrema coragem e transparência. Preta Gil, que sempre compartilhou sua vida e seus desafios de forma aberta, deixa um legado de força, autenticidade e inspiração. Sua voz, sua arte e seu espírito de luta permanecerão vivos na memória de seus fãs e de todos aqueles que foram tocados por sua trajetória. Algumas pessoas agem
como se a Preta Gil nunca tivesse conhecido a palavra de Deus. Eu conheço a Preta Gil de muito tempo e há muitos, mas muitos anos atrás, eu já sabia que a Preta Gil conhecia a palavra. A Preta Gil, ela era pastoreada. Se você procurar na internet, você vai ver que a Preta Gil tinha pastores. Pastores. Ela não era crente que não tinha pastor. Ela já foi evangélica. Então algumas pessoas agem como se ela nunca tivesse sido cristã, como se ela nunca tivesse sido evangélica. Ela escolheu sair da igreja, ela escolheu deixar o cristianismo e seguir as religiões que ela sempre falou abertamente. Então, a gente precisa entender aqui algumas coisas. Ninguém é obrigado a aceitar a Jesus. Nós, cristãos, sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é a nossa fé. É o que a gente acredita, que sem Jesus ninguém pode chegar a Deus. Eu quero te dizer que essa é a minha fé. Por isso, se eu fosse você, eu entregava a sua vida para Jesus, porque a minha eu já entreguei. Então, se você está afastado de Deus, se você não está firme com Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu não posso te forçar a fazer isso, porque a vida é sua. E você vai dar a sua vida a quem você quiser. Então, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, escreva aqui nos comentários: eu entrego a minha vida para Jesus. É uma decisão sua que vai te salvar. Escreva: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, como Senhor e Salvador da minha vida. E a Preta Gil não quis. Você viu na mensagem que a pastora do primeiro vídeo fala que Deus mostrou para ela, a visão que Deus mostrou para ela, que ela não queria? Pois bem, eu assisti uma entrevista que não faz tanto tempo assim, não faz tantos anos, que a Preta Gil, ela tinha ranço da Record, ela mesma falando que ela tinha ranço da Record por ser cristã, por ser liderada, né, por uma igreja evangélica e por causa da religião dela. Então ela tinha ranço de lá, ela não queria saber de lá, ou seja, ela não queria. A pessoa Preta Gil decidiu seguir o caminho dela. Só que eu quero falar uma coisa aqui muito séria. Eu vi alguns vídeos de pessoas falando que ela estava colhendo o que plantou. Isso é um absurdo. É um absurdo, porque assim, todo mundo vai morrer um dia. Todas as pessoas ficam doentes. Então, não significa que alguém teve um câncer é porque aquela pessoa ela tá pagando alguma coisa ou ela plantou o mal e está colhendo o mal. Pelo amor de Deus. A minha mãe, ela era uma mulher de oração, ela era cristã. Nunca vi alguém tão dedicado a Deus, uma pessoa tão fiel como a minha mãe. E ela teve câncer, e ela morreu de câncer. E eu só vi a minha mãe plantando o bem. O câncer pode ser, ele pode chegar na vida de alguém por causa de problemas emocionais. Você sabia disso? Tem várias explicações para isso, e uma dessas explicações são problemas emocionais. Minha mãe, por exemplo, sofreu muito na vida e com certeza isso gerou o câncer. Então, a nossa vida espiritual não tem nada a ver com as nossas emoções, com as nossas vivências. Tem muita gente que tem uma vida espiritual forte, mas que é fraco emocionalmente. E se você se entrega ao sofrimento, se você é uma pessoa que sofre muito, você corre o risco de adoecer. E ninguém está livre disso. Então isso não quer dizer que você está pagando alguma coisa que você fez. É um absurdo, é uma falta de respeito fazer uma coisa dessa. E para piorar a situação, ainda tem gente que diz que ela está pagando isso porque ela fez algo contra o Bolsonaro. Um absurdo. Então as pessoas elas não têm noção do que falam. Pensa comigo, será que você vai falar isso do seu parente, da pessoa que você ama? Será mesmo que você vai fazer isso? E você viu no vídeo anterior que tudo isso que falam é fake news. Que ela não fez nada disso com o Bolsonaro. É fake news. E mesmo que fosse verdade, a gente não tem esse direito. Então, vamos parar e vamos analisar
sobre o que nós estamos falando. Nós respeitamos as pessoas, nós respeitamos a decisão das pessoas. Esse vídeo aqui é um vídeo de respeito, até porque agora não adianta mais falar nada. Ela não está aqui para ouvir. A decisão que ela tomou aqui na Terra, só Deus sabe. Ela pode ter entregado a vida para Jesus no último momento ou não pode. E se ela está com os orixás dela, foi o desejo dela. E a gente tem que respeitar o desejo das pessoas. O meu desejo é estar com Jesus. E o seu desejo é estar com Jesus? Responde aqui abaixo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.